Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte. Capítulo 35. O procônsul romano em Atenas era um homem jovem, ambicioso e expedito. Jamais fora soldado e sua família era grande em Roma. Lá ele cometera consideráveis indiscrições, o que tornara necessário que a família usasse dinheiro e influência para tirá-lo de Roma por algum tempo. Fora educado para as leis e era muito inteligente. Lucano, durante toda aquela semana, estivera tirando o nome de seu pai adotivo ao rosto do procônsul quando pedia justiça. O procônsul, embora admirasse a aparência, o intelecto e a força de Lucano, achava o grego muito tedioso. Lucano era evidentemente um cavalheiro, e o procônsul, que também o era, estava inclinado a se mostrar indulgente e grave. Mas o assunto era tão insignificante. O procônsul reclinava um cotovelo elegante sobre a mesa e ficava a olhar bondosamente para Lucano. Atrás dele, em seu gabinete de trabalho, as frâmulas de Roma pendiam majestosamente e os soldados perfilavam-se com as faces que as águias imperiais rematavam. Meu caro Lucano, dizia o procônsul mellifluamente, compreende-se, como te disse, tua indignação. O camponês rico de que se trata está arrependido e disposto a pagar os reparos da tua casa. Que mais desejas? Está disposto a pedir-te perdão em público e confessa que sua mulher tentou pessoalmente o aborto. Ajoelhará diante de ti, chorará a teus pés. Sejamos razoáveis. Lucano olhou com toda a concentração possível de seus furiosos olhos azuis. Eu quero que ele seja punido. Quero que seja sentenciado a um longo período na prisão. Que adianta o arrependimento dele para meu amigo Ramo, que ficou cego? As lágrimas do camponês lhe restituirão a vista e removerão seus ferimentos e contusões? Tu és tão inexorável, suspirou o procônsul. Ofereceu-lhe vinho, mas o grego o recusou com um gesto de desdém. Consideremos, Lucano, teu servo, um negro escravo. Já te disse milhares de vezes que ele não é um escravo, gritou Lucano. É verdade que o acusaram erradamente de uma tolice qualquer e ele foi aprisionado. Comprei-o e já te mostrei os papéis de sua liberdade que lhe dei. Como podes pedir-me que aceite o arrependimento do camponês por ele? Se tivesse injuriado minha pessoa, talvez eu chegasse a perdoá-lo, mas não tenho o direito de oferecer perdão em nome de meu amigo, que não é só mudo, mas agora está cego. Onde está a justiça romana? Continuou ele amargamente. Toda a minha vida ouvi falar da justiça romana, e meu pai adotivo a reverenciava. Justiça igual para todos os homens. Que falsidade! Que mentira! O procônsul tornou a suspirar. Teu servo não é apenas um negro, mas um bárbaro. O camponês é um cidadão da Grécia, embora eu pense particularmente que os gregos são superestimados. Estou falando dos gregos modernos, que se alimentavam da reputação dos seus antigos grandes homens, como as bancarrotas se alimentam do seu capital. Deixa-me ler-te uma regra e um regulamento. E apanhou um manuscrito do qual leu: um cidadão de Roma ou um cidadão de qualquer país que esteja sob a jurisdição da pax romana tem certos direitos de dignidade, recurso à lei e à justiça de seus pares.
Mas teu servo bárbaro não é homem de origem clara, nem mesmo é egípcio. Não tem categoria. É homem de cor, não é um homem branco. E tu me pedes que condene um rico cidadão grego que envia seus impostos para Roma, que é amigo de políticos gregos, mandando-o para a prisão. Precisamos analisar o assunto dentro de um quadro de referências, sem preconceitos e com senso comum. Já imaginaste o que os cidadãos de Atenas julgariam de uma sentença de prisão imposta a um simples camponês que honestamente acreditava ter ramo olho mau? Malditas sejam tuas regras e regulamentos! Berrou Lucano enquanto batia duramente com a mão aberta sobre a mesa elegante. O que vem a ser a lei quando esta se opõe à justiça? Advogados e juízes são asnos abomináveis e deveriam ser suspeitos. Peço justiça para Ramo. É um homem e foi injuriado quase mortalmente por outro homem. Se eu não tivesse chegado a tempo, ele teria morrido. Não tem ele os direitos de um homem, seja qual for a sua origem? Sua qualidade de homem deve ser desprezada? Respirou profunda e furiosamente. Que venha a ser Atenas para mim? Jamais voltarei aqui, onde misericórdia foi paga com ódio. O procônsul sorriu, um sorriso quase coquete. E isso não será desagradável para os médicos atenienses, que estão extremamente revoltados contra ti. Os médicos dizem que tu os priva de pacientes que lhes pagariam consultas. Sentem que os prejudicaste com teus tratamentos gratuitos e que os clientes esperam pela tua volta. Eu só ajudei os que não podiam pagar. O procônsul ergueu os ombros. Quem se importa com esse rebanho irresponsável? Além disso, e ele tossiu. Dizem-me que aceitaste pacientes ricos, cujos casos eram perdidos e que pagariam quantias elevadas. Curei muitos daqueles que os médicos consideraram casos sem esperança. Se provei que os médicos estavam errados e humilhei-os em sua ignorância, não é culpa minha. Lucano batia os punhos sobre a mesa e seu rosto mostrava-se vermelho e colérico. O procônsul tossiu mais fortemente. Não te disse isso antes, mas os médicos escreveram-me queixando-se de que praticas a magia e a feitiçaria, e isso é uma séria acusação. Lucano estava perplexo. Estás tentando dizer-me que os médicos da Grécia, esses médicos modernos, dão ouvidos a tão bárbaras superstições? Oh, deves saber que eles vão ao oráculo de Delfos e que todos os homens são supersticiosos, Lucano, mesmo os médicos. Uma queixa em particular fala de um comerciante rico que sofria de câncer e que tinha apenas um mês de vida, e tu o curaste. Conheço esse comerciante. Seu nome é Cálias. Isto se passou há 2 anos. Ele disse que os médicos tinham razão, mas dei-lhe uma poção para aliviar-lhe as dores. Morreu. Tenho certeza disso. Não morreu. Está vivo e são, e retirou-se para suas propriedades em Cós. Lucano estava incrédulo. Então, os médicos estavam errados, e eu estava errado. Veio procurar-me com o corpo cheio de feridas. É provável que se tratasse de alguma moléstia de pele, que se pudesse confundir com câncer. Todos nós nos enganamos. O procônsul sacudiu a cabeça. Não, os médicos estavam certos, e tu também o estavas. Por alguma forma de magia, tu o curaste. E os mágicos são vistos com profunda suspeita, acreditando-se que estão ligados às forças mais trevosas do inferno. Já ouvi antes coisas ridículas, mas esta é a pior. Os médicos apenas se ressentem da minha presença. E os que não podem pagar a consulta? Devem morrer
por falta de auxílio? Faço honra à tua compaixão, Lucano, embora a deplore. Devo dizer-te agora que o camponês fará penitência, mas deves esquecer os danos sofridos pelo teu servo. Para mim, punir o camponês será colocar toda apenas em torno de meus ouvidos, e é da política de Roma, da explícita política de Tibério César, nosso divino imperador, manter a paz nas províncias. Jamais chegaste a pensar que um ato de justiça romana inspiraria respeito à Grécia, que inventou a democracia? Já ouviste, como eu tenho ouvido, o povo zombar de Roma? Eles não praticam a democracia, mas, como todos os hipócritas, fingem venerá-la. Declara-lhes que todos os homens têm recursos iguais perante a lei. Mesmo um antigo escravo, um negro, um servo, que foi estupidamente machucado por um grego, que é teu servo? Lucano rangeu os dentes. Aquela discussão perdurava e sempre terminava daquela maneira. Relanceou vagamente os olhos pelas mãos. Usava sempre o anel de Diodoro e o anel que Tibério lhe dera. Jamais tornara a pensar neles. Mas agora seu rosto corou e ele se excitou. Tirou do dedo o anel de Tibério e fê-lo rodopiar sobre a mesa. Olha para este anel, exclamou ele. Eu te juro, por todos os deuses, que o próprio Tibério, que honrava meu pai e me honra, deu a mim para que eu usasse sempre. Duvidas disso? Escreve a Plócio, o bem-amado comandante dos pretorianos no Palácio Imperial, que é meu amigo, e pergunta-lhe. Tibério ama-o como a um filho e confia nele acima de todos os homens, e ele é como um irmão para mim. O anel magnificente jazia sobre a mesa, brilhante e reluzente, e o procônsul, que adorava anéis, ao notar o enorme valor daquele, ficou mudo de espanto. Estava assustado. Apanhou o anel respeitosamente e o examinou com reverente temor. Se não fizeres justiça no que se refere a esse camponês, disse Lucano, que desprezava os que usavam nomes e influência, eu mandarei este anel a César e lhe pedirei sua própria justiça, pois ele não permitirá que eu seja humilhado e meu pedido seja rejeitado desdenhosamente. O procônsul manteve o anel entre os dedos, como quem segura um objeto sagrado, e disse, a voz trêmula, por que não me falaste nisso antes, nobre Lucano? Não pensei em tal coisa. Não pensei que um funcionário romano precisasse do nome de César para cumprir com seu dever. O rosto de Lucano brilhava de escárnio. Meu pai adotivo era um nobre, um tribuno justo, mas os de sua espécie se extinguiram. Ele jamais precisaria de uma quinquilharia vinda das mãos de César para agir. O procônsul umedeceu os lábios com a ponta da língua, levantou-se, ainda segurando o anel, curvou-se diante de Lucano e, suplicando-lhe perdão, recolocou-lhe o anel no dedo. Depois voltou-se para seus soldados e disse-lhes, em voz que retinha de cólera, prendei imediatamente aquele canalha e atirai-o na prisão, a fim de esperar o que me parecer melhor. Deve um romano sofismar diante de seu dever? Ide! O nobre Lucano foi imperdoavelmente insultado por um mero camponês, e eu o vingarei. Tu não ficarás sem a tua vingança, disse Lucano a Ramo, preparando-se para remover as ataduras de seus olhos cegos. Tenho a palavra do procônsul romano, dada ontem, de que prenderia o marido de Gata e o entregaria à justiça. Estendeu as mãos delicadamente para as ataduras, mas Ramo afastou a cabeça daquele toque delicado, e sua grande boca retorceu-se. Lucano recuou e ficou apavorado,
quando viu uma lágrima rolar de sob o pano. Que é isso? Interrogou consternado. Ramo agarrou-lhe a mão, articulando silenciosamente, mas em desespero. Não chores, falou Lucano, assustado. Magoarás o que te resta de teus olhos. O belo quarto que Turbo destinara a seus hóspedes brilhava como a luz do sol. Lucano, sacudindo a cabeça diante de sua própria falta de consideração, puxou as cortinas sobre as janelas. Depois recordou-se, sentindo o coração abater-se, de que Ramo jamais tornaria a ver o sol. Voltou-se para o servo e viu as lágrimas que corriam. Pôs a mão na testa dele. Não chores, tornou a dizer em voz sussurrante. Depois, mais alto, falou. Pensas que me dá prazer imaginar que mesmo aquele camponês que destruiu teus olhos deve sofrer pelo que fez? Compreendes que eu só desejei que ele aprendesse que não se podem fazer estas coisas a inocentes, que ele não pode impunemente devastar o lar de um homem, que não pode prejudicar os que não o prejudicaram? Ele será homem melhor depois de levar alguns açoites, depois de passar algum tempo atrás das grades. A lei é a lei. Voltou para Ramo e mais uma vez agarrou-lhe a mão. Turbo, humildemente, animado, entrou no quarto. Ah, as ataduras vão ser retiradas hoje, disse ele, dando, ao passar, pancadinhas amistosas nas costas de Ramo. Olhou significativamente para Lucano e inclinou-se. Parecia oprimido. Senhor, continuou num murmúrio. O próprio procônsul, o procônsul romano, espera aí fora para dizer-te uma palavra. Traga-o aqui, respondeu Lucano. Quero que ele veja por si mesmo o que pode ser feito sob a sua jurisdição e o que pode ser consertado só depois de insistentes pedidos. Seu tom autoritário fez com que Turbo tornasse a se curvar. Mandarei meu melhor vinho, exclamou ele ansiosamente, e vinho para seus centuriões no pátio. Parou. Achas que o nobre procônsul honrará esta casa? O procônsul romano, disse Lucano ambiguamente, apreciará qualquer coisa de valor. Lucano quase esquecera o procônsul. Com um toque tão leve como o de uma pluma, começou a remover a espessa atadura dos olhos feridos. Tentava ignorar o lento escorrer das lágrimas que deles vinham. Esperava apenas que a ferida estivesse curada, que não existisse infecção. Mas suspirava, sabendo que a luz diminuída revelaria olhos afundados, pálpebras murchas e pupilas para sempre destruídas. Ah, murmurou, se eu pudesse dar-te um dos meus olhos, meu querido Ramo, eu arrancaria de sua órbita para colocá-lo na tua. Peço apenas que não sofras dores daqui por diante e que consigas te resignar. Resignação com uma fortuna, mesmo sem olhos, pode ser uma recompensa, disse uma voz suave junto de Lucano. E ele voltou-se para ver o procônsul, que ali estava, sorrindo agradavelmente. Cumprimentos, nobre Lucano, trago-te excelentes notícias. Bom, falou o médico, as sobrancelhas franzidas e voltando ao trabalho. Poderás ver que isto é coisa das mais delicadas. Estou com a esperança de que os olhos de Ramo estejam cicatrizados e que não exista qualquer inflamação. O procônsul quedou-se numa atitude elegante e apertou os lábios, enquanto olhava para o negro. Todo aquele ardor, por causa de um miserável, de um desgraçado sem nacionalidade, que pouco mais era do que um escravo, esses gregos, era impossível entendê-los.
Naturalmente havia lembrança de Tucídides, de Xenofonte, de Esquilo, que consideravam todos os homens valiosos, e Deus, todo misericordioso, amando todos os seus filhos. Mas aquilo não passava de filosofia. Os homens lidavam era com a matéria bruta da vida, e só durante o repouso, com o vinho como aquele, é que se poderia falar nesses nobres assuntos virtuosamente e congratular-se consigo mesmo pela sua sensibilidade. Ah, sim, disse ele, entreguei o camponês à justiça, meu caro Lucano. Os magistrados informaram-me hoje que, quando ele lhes for apresentado, ordenarão sua execução. Além do mais, e isso alegrará o teu servo, suas terras e seu dinheiro serão confiscados e entregues à vítima em recompensa. Lucano teve um sobressalto violento e Ramo, deitado em sua cama, sentou-se, de repente, torcendo as mãos. Execução? Exclamou Lucano. Eu te pedi justiça, não assassinato. O procônsul não estava acostumado a ouvir ninguém falar-lhe dessa maneira, e muito menos um grego. Fechou o rosto furioso para Lucano. Não me fales desta maneira, filho adotivo de Diodoro Cirino, disse ele, a voz fria. Podes ser um médico e cidadão de Roma, o herdeiro de uma fortuna romana, pois disso me informaram ontem, mas eu sou um romano. E eu sou um homem, exclamou Lucano, o rosto sombrio. E que é um romano, afinal, se não um homem também? Ah, terei que aparecer diante dos magistrados. Então direi o que devo fazer, que a justiça deve ser temperada pela misericórdia. O procônsul sorriu e tornou a bebericar o seu vinho. Foste tu, caro Lucano, que me perseguiu como uma sombra, pedindo castigo do camponês. Agora recuas. Lucano apertou as mãos e olhou angustiado para os olhos zombeteiros do procônsul. Sim, disse ele, pedi justiça, acreditando que se tratasse de alguns açoites e umas tantas semanas na prisão. Isso, porém, é monstruoso. O procônsul levantou as sobrancelhas, cuidadosamente depiladas, sob o remate de seu elmo bem trabalhado. Vê o que deseja teu servo, disse. Não sentes que ele está puxando teu braço? Com toda certeza não queres ignorar alguém que te é tão precioso. Recostou-se a uma coluna de ônix, os olhos faiscantes de jovialidade. Lucano ainda contemplou-o por um momento. Depois voltou sua atenção para Ramo e forçou a se deitar novamente. Acalma-te, falou severamente. Não deves debater-te. Isto pode causar-te dores, mas a dor será de curta duração. Relanceou os olhos para o procônsul por cima do ombro. Peço-te que esperes até que eu complete este trabalho. Eu tenho apenas 20 gregos insistentes à minha espera, disse o procônsul. Isto não tem importância, naturalmente. Uma casa encantadora. Estive observando-a. Ah, quando chegará o dia em que escravos e camponeses e homens de trabalho pesado consigam adquirir maravilha igual? Lucano não lhe deu resposta. A última atadura manchada de sangue estava agora em seus dedos suaves. O procônsul, de súbito interessado, esticou o pescoço. Lucano aspirou profundamente o ar, depois retirou o derradeiro pano. Fechou os olhos, para não ver a horrorosa ruína no mesmo momento. O silêncio rodeava-o e sua testa corejava suor. Ninguém se moveu, e então o procônsul disse: Ora, mas o escravo nada tem de mal nos olhos. Que tolice é esta? Imediatamente, os olhos do médico abriram-se. Olhou para Ramo, que lhe sorria radiante. Os grandes, límpidos e negros olhos estavam perfeitos, brilhantes e sem qualquer cicatriz.
Lucano, trêmulo, curvou-se para o negro, pestanejando para afastar o enevoado de seus próprios olhos. Estava incrédulo. Não podia acreditar numa coisa daquelas. Agarrou o queixo de Ramo em seus dedos suados e movimentou-lhe a cabeça de um lado para o outro. Correu a abrir para trás as cortinas. Seus joelhos estremeciam. Voltou para o leito e ficou a olhar os olhos que se levantavam para seu rosto, sem poder acreditar no que via. A habilidade médica não podia ter realizado tal coisa. Mais uma vez ele se enganara. Recordou-se da peste, do câncer de Cálias, de outros casos estranhos que atendera, e agora havia aquilo. Gritou para Ramo: "Podes me ver? Em nome de Deus, podes me ver, meu amigo?" Ramo confirmou com movimento de cabeça. Estendeu a mão e tocou a de Lucano, e uma luz pura irradiava de seu rosto. Ergueu então a barra das vestes do médico e a beijou, como quem beija a barra da veste de um deus, encostando a cabeça à anca de Lucano, como uma criança. "Eu te digo", falou Lucano, através de lábios gelados. "Revi os olhos dele, sou médico." Aqueles olhos estavam diminuídos, rasgados, sangrando. A pupila se havia retraído, desaparecendo. O fluido vital se escapara deles. Ele estava cego. O procônsul deixara de sorrir. Recuou alguns passos e olhou com medo para Lucano. O médico estava frenético. Ele estava cego. Gritava: "Conheço a cegueira quando a vejo. Isto não podia ter acontecido." "Feitiçaria", murmurou o romano, recuando um pouco mais. Tossiu. Relanceou os olhos para o anel de Tibério na mão de Lucano e parou. Depois disse: "Meu caro Lucano, bem sabes quanto os gregos são sensíveis à feitiçaria. Aconselho-te que deixes Atenas o mais discretamente possível. Eu, como romano, estou acima de superstições, mas tenho que administrar esse maldito país e não quero transtornos." A cabeça de Lucano remoinhava, com ruídos confusos e relances de luz. Correu para o procônsul, levou a mão ao braço dele, mas o romano, assustado, recuou. "O camponês", disse Lucano. "Que vai ser do camponês depois de eu me ter enganado desta maneira terrível? Tratarei de que seja solto, depois de passar um mês na prisão, por assaltar o servo de Lucano, prejudicar-lhe a casa e incitar levantes", disse o procônsul, e fugiu dali. O som de suas sandálias apressadas levantava ecos. Turbo entrou timidamente. "Senhor", disse ele, o nobre procônsul correu para fora desta casa, como se as fúrias estivessem a persegui-lo. "Tê-lo-ei eu ofendido de alguma forma?" "Não", disse Lucano, abstraído. Apontou para Ramo. "Tu vês que ele não está cego, Turbo. Eu tinha me enganado de uma maneira terrível. Não sou um bom médico, engano-me demais. Contudo, estou feliz por me haver enganado." Turbo aproximou-se de Ramo e olhou para os olhos sorridentes dele. Fixou então os seus em Lucano. Ramo ergueu-se da cama, levantou as mãos acima da cabeça, as palmas juntas, trouxe-as ao peito e prostrou-se aos pés de Lucano. "Meu pobre amigo", disse o médico em voz trêmula, "dei-te tantos dias de sofrimento por dizer-te que estava cego. Peço que me perdoes." Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.